E aí, vamos trocar um papo cabeça aí sobre marketing digital, vida e o que está te impedindo de iniciar? Eu posso te mostrar que não é falta de conhecimento e não tampouco outras coisas que você vê por aí. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo de uma forma leve, o que eu estou vivendo, experienciando e compartilhando com vocês tudo que eu estou aprendendo com marketing digital, tendo alguns resultados e encorajando você a iniciar e sabendo que você também pode começar e ter esses mesmos resultados. Eu comecei no marketing em 2020 e marketing não, eu comecei a criar conteúdos no Instagram e Facebook para algumas empresas que me contrataram em 2020. Só que a partir do momento que eu fui trabalhando e conhecendo, eu fui aprendendo a fazer conteúdos. Eu criava só posts e a partir do momento a gente vai entendendo como é que funcionam as coisas. Então, a gente vai aprendendo como é que funciona o Instagram. Naquela época, era antes da pandemia, né? Peraí que eu tô respondendo o cliente. Voltando. Então, a partir do momento que eu fui trabalhando e ganhando experiência como designer, vai o cafezinho aí, eu fui aprendendo a entender como é que também era o Instagram. E eu só fazer conteúdo. Dali eu já fui entendendo como é que funciona, como criar conteúdo. Mas quando eu fui roteirizando e melhorando, eu fui entendendo que, cara, o buraco é mais embaixo. Ou eu preciso aprender mais, eu preciso entender melhor. E aí eu fui entendendo como é que eram os comportamentos. E uma coisa eu vou te falar, muito fazedor de conteúdo, criador de conteúdo, influencer, sabe fazer pro nicho dele. E eu vi muito de cara que não conseguia fazer para outro nicho. Eu mesmo fui um cara que fazia muito bem para o mercado financeiro, mas pegava outro e não ia bem. Aí eu fui entendendo uma coisa, eu não estou colocando um padrão numa linha só. Tipo assim, o que é um padrão de todo mundo que está comprando algo dentro da internet? O comportamento humano. E daí, quando eu fui entendendo o comportamento humano, eu conseguia filtrar os nichos e todos os nichos se adaptam a um comportamento. Você entende como é que é o comportamento da internet para determinado público, aí você vai adaptando. E aí eu fui vendo que tudo que eu estou falando se depara para onde eu quero levar para esse ponto central do vídeo, que é a falta de conhecimento que muitos acham, eu preciso saber mais para poder fazer. De fato, você precisa saber práticas e execuções para quando você começar a criar conteúdos e colocar para rodar, você aprenda a fazer uma boa oferta do seu produto. Então você precisa aprender um pouco mais de marketing, sim, se você ainda não sabe, para como criar conteúdos. E se você ainda não sabe disso tudo, eu estou com meu produto chamado Meu Primeiro Produto Digital, onde te ensina a você pegar o seu conhecimento, materializá-lo e conseguir monetizá-lo dentro de 21 dias. Então, quando você entender isso daí tudo, você vai perceber que, cara, o que faltava era o fator central desse vídeo, a falta de medo. Mano, você precisa não ter medo para executar. Você vai sentir medo e incertezas durante o percurso, porque são coisas novas. Toma um cafezinho. E você vai notando que falta mesmo para você é uma coragem de tomar uma decisão. Eu sou cristão e muitas das vezes a gente entende que o sim muda tudo. Meu pastor sempre diz isso, a Bíblia sempre diz isso, que o sim muda tudo. Então, quando a gente nota que o sim muda, você fala, não, eu vou criar esse conteúdo, vou fazer ele rodar, vou fazer acontecer e eu vou ir até o final. Aí você vai entendendo. Aí você vai testando coisas, aprendendo, entendendo quem você é para colocar na internet, entendendo o que você precisa fazer para colocar de fato bons conteúdos para rodar e atrair novos clientes. E como criar anúncios para clientes que não te conhecem, para pessoas que não te conhecem e vão se tornar a ser seus clientes. Então, a partir do momento que você vai entendendo todo esse processo, você vai melhorando a sua performance dentro da internet. Voltando à minha história, quando eu estava criando todo esse meu processo profissional para ir, eu participei de alguns lançamentos desse cliente de mercado financeiro. Né? E eu era um designer que fazia tudo, tá ligado? O que criava, que subia as campanhas, que botava para rodar, ajudava a criar criativos, às vezes junto com outro gestor de tráfego. Ele falava coisas simples você sobe com campanha, porque é algo que eu sabia, não manjava muito. E daí eu fui indo, trabalhando, aí eu vi o primeiro faturamento, que foi um lançamento semente que eles fizeram, que deu, acho que foi R$ 45.000. Caraca, mano. Isso era antes da pandemia, viu? Aí as coisas foram crescendo, melhorando. Eu falei, meu Deus, mano, esse negócio funciona. Só que eu me arrependi muito de não ter tido a consciência e a decisão de ter tomado essa decisão antes. Porque uma pessoa hoje que eu admiro bastante, que eu trabalho algumas vezes, que na verdade eu trabalho sempre, né? Mas que é alguns projetos que a gente cruza, ele falou disso pra mim e eu ignorei porque eu não sabia.
Mas daí eu precisei passar por alguns processos para ter maturidade hoje. A gente pensa, né? Aí eu vou falar a minha verdade aqui, a que eu acredito. Putz, se eu tivesse tomado essa decisão antes, eu poderia ser melhor. Eu acredito que você poderia ter sido, ou não. Às vezes eu fico pensando, pô, se eu tivesse tomado uma decisão antes, lá atrás, eu teria sido uma outra pessoa. Mas na realidade a gente não sabe. A gente só sabe o que a gente tem hoje e o agora. Amanhã a gente não sabe e o passado nem existe mais. Então, tudo isso de processo criativo, todo o seu processo para poder colocar na internet tudo aquilo que você sabe precisa passar por um crivo, que são 3 crivos que são. Ele atende uma dor de um nicho, de um grupo de pessoas. Essa dor, ele soluciona um problema claro, rápido, é notável que ele soluciona o problema e eu consigo fazer oferta e escala com isso e melhorar esse produto todos os dias ou a cada temporada, ou a cada testes, na verdade, a cada lançamento. Se seu produto cabe nisso, ou se o que você conhece, na verdade, cabe nisso, então você entende que você está pronto para entrar na internet, para o mercado digital. E daí você consegue entender que a internet é uma realidade tão forte, visceral, que se você não tem nada aplicado a ela, se você tem contato com ela diariamente, profissionalmente, seja CLT ou prestando serviço, e não tenha usado isso para o seu conhecimento e para se promover como marca pessoal ou para a sua empresa, você vai ficar para trás. Numa entrevista em 1999, eu não lembro o nome desses caras de talk show, eu acho que é David Letterman, se eu não me engano. O Bill, qual que é o nome do doido que fez o Windows? O Bill Gates, que fez uma entrevista com esse, acho que é David Letterman. E ele falou assim, cara, a internet vai ser assim, assim, assado. Vou tentar achar esse código e colocar no vídeo aqui. But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? It's just... There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals, Exactly. and then you can come That's back the a year RAM later. thing you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? Yeah, I just don't know. What can you, just knowing me the little you know me now, what am I missing here? What do I need? Well, if you want to learn about the latest cigars or auto racing. E vai ser assim, e o pessoal zoou da cara dele. E cara, depois de 20 anos, passamos pelo que ele falou e já estamos em outra realidade, com a inteligência artificial acelerando processos de uma maneira exponencial. Há 4 anos atrás, não temos o que tínhamos hoje de inteligência artificial para criar produto. Vídeo, imagens, dublar nossas vozes, até mesmo nossos vídeos com a nossa própria voz e criar conteúdo em cima disso, sendo um avatar meu. Então você consegue entender que tudo está acelerado. E eu acredito que se você trabalha por conta própria, ou se você tem uma carreira CLT que quer avançar e expandir, você precisa estar dentro da internet, atuando como criação de conteúdo, um lançador de um produto, ou trabalhando para alguém. Agora, se você quer viver e enriquecer disso, você precisa escalar. E o que eu estou fazendo hoje é isso. Eu estou querendo escalar o meu negócio, escalar os clientes que eu tenho trabalhado como coprodutor de infoprodutos. É um ganha-ganha dos dois lados. Então, você vai tendo uma noção. Eu estava falando sobre como você melhorar o marketing digital e como esse processo todo que eu estava vivendo e vivi melhorou e mudou a minha vida. Então, toda vez que a gente for criar algo aqui dentro da internet, a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Isso vai trazer um bom resultado. Eu vou atender pessoas e até vou explicar sobre como você pode criar seu primeiro produto. Se o seu primeiro produto atende um grupo de pessoas
e ele sana uma dor, alguma coisa, alguma solução, e você consegue escalá-lo, você tem um bom produto para vender dentro da internet. Então, você pode fazer algo pontual. Se esse produto soluciona algo pontual, perfeito, melhor ainda. Então, você consegue melhorar e escalar isso. Vou falar para você também que tudo isso que eu estou te falando está dentro do meu primeiro produto digital. O seu primeiro produto digital é um projeto onde eu estou fazendo que pessoas que não têm conhecimento nenhum da internet possam executar de uma maneira simples, com o conhecimento que tem até chegar à sua primeira venda. E ali dentro eu vou mostrando que dentro de 21 dias você consegue executar fáceis tarefas para 21 dias seu produto está rodando. E se você clicar dentro do link da descrição abaixo, depois do vídeo, segue aí, vamos estar junto. Eu quero ver você crescer, sua família melhor. Se você ainda não tem família, programar e ter um estilo de vida muito melhor, mais confortável para trazer uma família melhor para esse mundo. Tamo junto, valeu, a nóis.